longe de serem exaustivos, eu acho que esses testes vão ser interessantes. Fica. Vão ser interessantes para a gente ter o feeling, tá, do que a gente ganha quando a gente troca um algoritmo quadrático por um n log n. Inclusive, fica nas notas de aula no finalzinho, tem uma tabelinha, que eu não vou fazer, eu ia fazer na lousa se eu tivesse mais tempo, mas fica como um outro exercício interessante, considerar 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, né, 1000, milhão, bilhão, e calcular quanto que é n log n e quanto que é n quadrado, para vocês terem o feeling de qual que é, de como que é esse padrão de crescimento, como que o negócio destoa, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer para a gente ter a percepção do custo é o seguinte, você faz essa conta, sabe, 1000, milhão, bilhão ao quadrado, ou vezes n log n, calcula a função e tal, e daí você complementa isso dividindo por 10 a nona, que é uma velocidade, né, uma frequência de processamento razoável para um computador moderno. Se você quiser fazer por 10 a décima, pode ser também um computador mais rápido, mas 10 a nona tá, porque um computador moderno faz 1 bilhão de operações por segundo. Tá? E daí você tem um feeling de quantos segundos aquele algoritmo vai te dar. Sem fazer nenhum teste empírico, você já tem uma predição ali, e depois você pode comparar com um teste empírico e ver se ele se comporta de modo parecido com aquilo. Aqui, eu falei para vocês que eu ia mostrar rapidinho, então, ó, eu vou mandar rodar aqui, vou mandar compilar o meu merge sort aqui, com as minhas flags de estimação, e daí, o meu merge sort, ele pede para colocar tipo, um tamanho de vetor. É um teste muito simples, tá? O que eu estou fazendo é simplesmente colocar aqui, ó, preencher um vetor na ordem inversa e mandar rodar algoritmos de ordenação. E daí ver quanto tempo gasta. Não tem nada sofisticado nisso. Só para vocês verem isso uma vez, eu vou desligar o meu debug aqui. Ó, eu compilo e rodo, olha só. Então eu preenchi o vetor assim e mandei o merge sort ordenar. Depois eu preenchi ele assim de novo e mandei um merge sort iterativo, que é um bônus, tá? Também não vou entrar nesses detalhes, mas existe uma versão iterativa do merge sort, não é tão conhecido e tal, não é óbvio de como fazer. O merge sort é intrinsecamente recursivo, ele não é exatamente equivalente, mas ele dá um resultado muito parecido. Tem nas notas de aula, tem vídeo aula de iterações passadas em que eu explico com mais detalhes. Mas de qualquer forma, né? Merge iterativo e insertion sort aqui, todos eles funcionam, né? Um detalhezinho de implementação, ó, para desligar os meus prints, eu coloquei dentro da minha função imprime, ela só funciona se o debug for maior do que 0. Então eu ligo aqui, eu mudo minha define aqui para 0, e daí vai parar de imprimir. Vocês vão perceber por que eu preciso parar de imprimir, porque para tempo ser relevante, 1000 ainda é muito pequeno. Imagina imprimir 1000, né, vetores de tamanho 1000 aqui. A gente vai ter que ser mais do que isso, ó. 10.000 ainda não percebe diferença, 1 milhão já percebe, olha só que interessante. Esses caras aqui, né, os merges, seja iterativo ou recursivo, levaram 0, né, no tempo irrisório, aqui levou 2 segundos. O detalhe é que se eu dobrar aqui, o que a gente espera? A gente espera que o insertion faça vezes 4, porque ele é quadrático no pior caso, então o 2 deve virar 8. E aqui não virou 8, por quê? Calma. Aqui a minha precisão é muito ruim, ele dá 1 ou 2 aqui, ele pode ter dado 1,5. Tá? Calma, a gente pode dobrar de novo e ver que não está tão fora assim, ó. Com esse 5, eu já acredito que não vai dar tão errado, deve dar em torno de 20 ali, né? Porque eu dobrei de novo, né? Então faz vezes 4 de novo. E daí a gente tem aquele momento dramático, né? Vamos lá. Olha aí. Tá? Então, a menos a imprecisão empírica, a previsão está dentro do esperado. Agora eu vou começar a rodar para números maiores, mas eu vou sempre matar porque o insertion sort não vai ter como esperar. Vai ficar inviável. Tá? Então eu vou colocar que eu vou trocar isso por 10 só. Então agora eu estou com 1 milhão. Ainda foi instantâneo merge sort. Veja que o insertion sort
com 400 mil já estava demorando 20 segundos, né? 1 milhão para o merge sort, que é n log n, está tranquilo. Agora que ele começou a levar, ó, em torno de 1 segundo, né? Esse aqui marcou mais, esse aqui marcou menos, mas é erro de precisão ali. Se eu dobrar agora, vocês vão ver que o padrão de crescimento é muito próximo do linear. O n log n é muito próximo, né? Então, olha só, 1 virou 2, tá? 0 virou 1, ó, ficou infinitamente mais rápido. Não, erro de arredondamento. Isso aqui não era 0, tá? É só que eu não estou medindo nos microsegundos. Mas se a gente dobrar de novo, a gente vai ver que, mais ou menos, a cada vez o merge sort vai dobrar, né? Ele não vai fazer muito mais do que isso. É muito perto de um comportamento linear, né? Aí, 3 e 3. Vamos fazer isso mais uma vez, que agora já a imprecisão deve estar menor, então deve dar em torno de 6. Eu imagino que agora o erro de aproximação de arredondamento não me afete tanto. 7, ok. E 6, tá dentro do esperado. Então vejam que a gente está conseguindo atacar problemas aqui. Não é a versão mais otimizada possível do merge sort, tá? Mas como o comportamento n log n é muito diferente, tá? O insertion sort, só um instante. O insertion sort não passou lá dos 40 mil ou 400 mil, se não me engano, né? Ainda que ele foi longe, até que foi longe, mas a gente está aqui em 80 milhões e está gastando muito menos tempo do que o insertion sort levava para 400 mil, 200 mil. Então o padrão de crescimento é muito diferente mesmo. Pode perguntar. Você compilou com O3? Eu compilei com O2. Você pode compilar com O3? Eu posso, mas talvez faça diferença na constante, mas o padrão de crescimento não deve mudar tanto. Aliás, uma curiosidade, sabe por que eu compilo com O2? Eu não sei o que o O3 faz, que ele já deu erro no meu código. Teve alguma otimização que mexeu com alguma coisa lá, talvez fosse uma má prática minha, né, que eu não devia estar fazendo para ser mais seguro, mas ele interferiu no funcionamento, tá? Então, agora eu compilei com A3, só de curiosidade para a gente ver. Parece que não vai ter não vai ter um impacto significativo. Mas o importante é perceber o seguinte, às vezes essas flags de otimização fazem diferença ali, de otimização de código e tal, mas elas não afetam o comportamento do algoritmo, elas podem mudar a constante. Mas se o padrão de crescimento era quadrático, vai continuar quadrático, né? Perdão? É uma flag do compilador GCC, especificamente, que ele vai tentar, ao invés de ele gerar exatamente o seu código, ele vai tentar fazer algumas otimizações, fazer algumas trocas lá por coisas equivalentes que o compilador sabe que roda mais rápido na sua arquitetura, ou coisas assim. Então, para dar um exemplo, tá? Eu não sou da área de implementação de linguagens, já tive que estudar isso, né? Assim como vocês vão e tal, em algum nível, mas só para curiosidade, o tipo de coisa que pode acontecer. Uma chamada de função gera um overhead. Por questão de organizar código, a gente costuma gerar várias funçõezinhas, né? Às vezes, por exemplo, aqui eu estou chamando uma função para impressão. Uma coisa que a otimização pode fazer ele substitui uma chamada do imprime, não chamada recursiva, tá? Porque daí ele não teria como saber onde ela termina. Mas uma chamada de uma função que é só um laço, uma coisa assim. Ele substitui por ela direto ali no código. Então o seu código continua organizado, mas na hora que vai compilar, ele coloca direto para não ter aquele overhead da chamada. Tem inúmeras coisas que o compilador faz. Isso é um exemplo simplório. Assim, tem muita coisa que o compilador pode fazer para deixar o código mais rápido. Dá muito peso no tempo? Perdão? Dá muito peso no tempo? Depende muito de como está o seu código. Tem funções que fazem mais ou menos diferença, mas pode dar uma diferença na constante significativa. O que eu quero que vocês tenham em mente, já que estamos nesse assunto, é que a diferença é na constante. Quer dizer, às vezes eu sem flag de compilação está demorando 10 segundos. Com flag vai demorar 5. Pode acontecer? Pode. Mas se era um insertion sort que multiplica, que cada vez que eu dobro a instância ele fica 4 vezes mais lento, porque o número de operações cresce com esse padrão, 10 ia virar 40, 5 vai virar 20. O padrão de crescimento não vai mudar. Isso que é importante vocês terem em mente. Pode otimizar, diminuir a constante do código, mas um algoritmo ineficiente não vai ficar eficiente por causa disso. Tá? Então, porque às vezes as pessoas ficam escovando o bit ao invés de trocar o algoritmo por um melhor, sabe? Tem que tomar esse cuidado. Tá? Um insertion sort nunca vai ganhar de um merge sort para uma instância grande e tal, a menos de caso super específico, ali, tipo uma instância pré-ordenada, sabe? Tem um ou outro cara fora de ordem só. Mas no geral ele não consegue ganhar, tá? Mesmo que ele seja super otimizado.
Para fechar, falando de insertion sort ganhar do merge sort, o insertion sort não ganha do merge sort para instância grande, justamente porque o padrão de crescimento dele é maior. Mas o merge sort, com essas chamadas recursivas, dividir e tudo mais, tem uma constante maior que o insertion sort. Então, uma coisa que se faz, né, se você for fazer uma implementação tentando ser o mais rápido possível de um merge sort, é que você define um threshold para o seu caso base se tornar uma chamada do insertion sort. Então, ao invés de parar quando a instância tem tamanho 1 ou menor, você pode parar quando a sua instância tem tamanho 10 e você ordena com insertion sort. Por quê? Porque para um tamanho limitado, tipo 10, o quadrático do insertion sort vai virar no máximo 100. E às vezes esse preço é barato perto de uma constante muito menor, de um algoritmo muito mais levinho e tal. Tá? Então, assim, quando a instância cresce, não tem condição. O algoritmo mais eficiente vai ganhar. Mas às vezes, para casos específicos, como esse que eu citei, vale dar uma combinação interessante, você ganha algum diferencial de tempo. Alguma última dúvida, gente? Que para variar, agora já estamos no limite do horário, né? Então, tá bom, acho que eu contei para vocês tudo que eu queria falar do merge, exceto o merge iterativo. Tem videoaula, tem notas de aula, se tiverem curiosidade, deem uma olhada lá.